Boa noite, pessoal. Quem for chegando aí, dá um joinha, dá um alôzinho, me conta como é que tá o som. Quem chegou aí, dá um joinha. Conta pra mim como é que tá o som. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa noite de estudo. A Maura apareceu aqui para mim. Boa noite, Maura. Pessoal, o que vocês estão achando aí do estudo? Dá um retorno para nós. Conta aí como é que tem sido para vocês. Ruth, boa noite, Ruth. Daqui a pouquinho a gente começa, pessoal. Deixa eu esperar o pessoal chegar, né? Das 19h30, que é o nosso horário combinado. Mas enquanto isso, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, por favor. A palavra está livre. Eliana, boa noite. E hoje nós vamos estudar um capítulo bem interessante, pessoal, que é o capítulo 10, que é falando sobre o bosque das águas. Achei ele muito legal. A gente pensar um pouquinho sobre a água, né, da importância da água para nós e sobre como nós estamos utilizando essa água. Obrigado, Ruth, mas trabalho, né? A gente está aqui só de instrumento. Esperando que ser um instrumento eficiente, fazendo a nossa parte. Gislene, boa noite. Renata também está aí, né, Renata? Boa noite. Josi, minha companheira, boa noite. Bom, pessoal, já são quase 19h30. Antes da gente iniciar, só aqueles lembretes, né? Que a gente gosta de estar sempre reforçando aqui. Nós estamos com o trabalho da Conversa Fraterna, todas as segundas-feiras. Assim que se encerra essa atividade do estudo do nosso lar, a gente inicia a Conversa Fraterna. Como é que é feita a Conversa Fraterna?
quem quiser passar pela conversa fraterna, né? Tiver aí passando por algum momento de dificuldade, tiver precisando desabafar, tirar alguma dúvida à luz da doutrina espírita, vai lá no grupo. É o primeiro post que tem no grupo, ele está fixado lá, ele não sai de lá. Tem um postzinho falando sobre a conversa fraterna com um link. É só entrar nesse link, vai abrir um formuláriozinho bem simples, coisa à toa de fazer. É só preencher com o seu nome e o seu telefone de WhatsApp, tá? Que todas as segundas-feiras, assim que termina essa atividade aqui, né, por volta de 8 horas, 8 e pouquinho, os trabalhadores que estão designados para essa atividade entram em contato com as pessoas que deixaram os nomes e os contatos lá no formulário, ok? Então, se vocês aí estiverem precisando de um momento de conversa ou souberem de alguém, né, que talvez esteja aí precisando conversar um pouco, indique aí a conversa fraterna, tá bom? E lembrando, pessoal, que todas as sextas-feiras também nós temos a palestra pública, sempre com o estudo de algum texto, né, algum trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Aguardamos vocês todas as sextas-feiras também. Ô Luiz Fernando Parolini, o Tilu, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom ter vocês aí. Bom, então convido a todos a fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Agradecer essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, meditando sobre esses ensinamentos tão belos que André Luiz nos trouxe através do livro Nosso Lar. Essa visão sobre o plano espiritual que ele nos oferece, tão clara, tão objetiva. Vamos pedir a esses irmãos que aqui comparecem para nos auxiliar, para nos amparar, para nos ajudar a bem compreendermos esses ensinamentos, de modo a que possamos repensar as nossas atitudes aqui no nosso plano físico, nos preparando para o nosso retorno ao plano espiritual. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, que é o No Bosque das Águas. Esse capítulo, gente, eu acho muito interessante, né, para a gente poder repensar um pouquinho aí sobre a importância da água, de como nós estamos utilizando, como nós estamos lidando com a água disponível para nós no nosso planeta, tá? Eu vou deixar, pessoal, assim que encerrar a nossa atividade aqui, eu vou colocar lá no grupo um link de um documentário no YouTube, de um estudo muito interessante sobre a água, a capacidade que a água tem de absorver energias, tá bom? Então vocês deem uma olhadinha lá, que é muito interessante esse vídeo. Capítulo 10, No Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extensos ângulos da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre,
Examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Então aqui a gente já tem muito interessante esse detalhe do aeróbus, né? É o primeiro momento onde aparece, onde cita esse veículo, né, no texto do Nosso Lar. E é um detalhe, né, gente, para a gente imaginar, pensar um pouquinho, né, nessa estrutura que é Nosso Lar, que inclusive meios de transportes públicos, né, existem lá. São os aeróbus, são veículos que se movimentam acima do solo, né, transportando as pessoas de um ponto ao outro, né? E o André Luiz, gente, ele buscou, né, fazer uma comparação com tecnologias de transporte que nós tínhamos na época que o livro foi publicado, né, pela primeira vez, né? E a gente percebe que é uma analogia assim muito pobre, né? Ele não conseguiu algo que realmente descrevesse o que é o aeróbus, né? Talvez hoje ele tivesse outras tecnologias, né, que poderia ser uma comparação mais próxima. Mas o que nos interessa, né, é perceber que é a questão do veículo de transporte público ligando os pontos, né, levando as pessoas de um ponto ao outro. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calma. Aí mais alguns detalhes, gente, para a gente imaginar, para a gente tentar alcançar as dimensões de Nosso Lar. André Luiz cita aqui, então, que esse veículo, o aeróbus, se locomove, né, se desloca a uma grande velocidade, tão rápido que ele não conseguia observar nitidamente as construções, aquilo que estava por onde eles estavam passando. E esse veículo fazia pequenas paradas, né, para as pessoas embarcarem ou desembarcarem a cada 3 quilômetros. E eles andaram por 40 minutos até chegarem ao seu destino. Então vocês pensam, um veículo que anda tão rápido, foram necessários 40 minutos para se deslocar de um ponto ao outro, né? Então, Nosso Lar é uma colônia de extensões consideráveis. A gente pode imaginar, né, a partir disso. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matizes celestes, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura das paisagens. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso.
Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular, indicando um edifício de enormes proporções. Esclareceu: ali é o grande reservatório da colônia. Então, pessoal, alguns detalhes aqui, né? Primeiro, o Parque das Águas, o Bosque das Águas, é um grande parque, né? Arborizado, com gramado, como tudo em nosso lar, muito bem cuidado, né? Com a natureza exuberante e muito bem cuidada. E ali, nesse bosque, passa então um grande rio com águas extremamente limpas e cristalinas. E o Lísias, né, comenta com André Luiz que ali era um local onde os casais, né, costumavam ir passear e fazer os seus planos, né, as suas juras de amor, de fidelidade, para as próximas reencarnações. E nesse momento, com toda certeza, André Luiz fervilhou de perguntas, né, de curiosidade sobre essas questões, com relação a esses casais, né, esses espíritos, né, que formam esses casais e firmam compromissos, né, nesse sentido. Mas Lísias não permitiu naquele momento, né, com certeza, sabendo dessa característica do André Luiz, né, de ser muito curioso, de fazer muitas perguntas, e como não era o momento de falar sobre esse assunto, Lísias já mudou completamente ali o assunto, já impedindo André Luiz de fazer qualquer pergunta. E indicou para ele uma grande construção, né, um prédio, e falou para ele, né, que ali era o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista, então vejam bem, o rio, né, denominado Rio Azul, que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Gente, isso aqui é um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Vejam bem, o que Lísias está descrevendo? Um rio de águas muito claras, muito cristalinas, que chega até nosso lar. Chegando em nosso lar, essa água, ela é, vamos dizer assim, tratada, né? E distribuída por toda a colônia, para as diversas atividades da colônia. E após servirem, né, a colônia, esse rio volta, né, a se reunir, essas águas voltam a se reunir, formando novamente o rio, né? E olha esse detalhe, nós não temos muitas informações sobre isso aqui, tá? Mas é um detalhe que a gente deve observar e pensar um pouquinho sobre isso. O rio prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então nós recebemos dessas águas, dessas substâncias dessas águas. Elas são dirigidas ao plano físico, tá? Com efeito, percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue,
pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Então, quem que está responsável pelas águas? O Ministério da União Divina, que é um ministério que está ligado aos mais altos planos da espiritualidade, certo? Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. Então, o André Luiz já achou ali meio estranho, né? Ele não compreendeu em primeiro momento por que aquele ministério que estava ligado, né, que tinha atividades aos planos superiores da espiritualidade, tinha essa função. O que tinha a ver? A função dele com as águas, que era um trabalho mais materializado, por assim dizer. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Então, gente, vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar aí no grupo, percebam o quanto a água é o elemento mais sensível a absorver energias. E isso é de muita importância. No plano espiritual, no caso aqui na colônia Nosso Lar, a água é utilizada como alimento e como remédio, certo? E nós também utilizamos a água aqui como alimento, né? Nós não sobrevivemos sem a água, sem ingerirmos água, e podemos e devemos utilizá-la também como medicamento. Quando a gente toma a água fluidificada no centro, o que nós estamos fazendo é ingerir um remédio, uma água que foi acrescida de elementos que nos farão bem tanto no corpo físico quanto no perispírito e no espírito, certo? Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Então, a base da alimentação em nosso lar. Vocês lembram que em capítulos anteriores a gente viu que foi feita toda uma mudança no sistema de alimentação, né? Com muita dificuldade, né? Com muitos problemas, né? Para a implantação devido às pessoas não quererem a mudança, né? Mas foi feita. E a partir de então, a água é a base da alimentação, né? A água, então, ela é acrescida perdi aqui, gente, desculpa. Elementos, né, a serem captados na luz do sol e do magnetismo espiritual. E ela segue, então, para a colônia como base da alimentação. Acontece, porém, que só os ministérios da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós,
cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Então, por isso da ligação do Ministério da União Divina. Pelo seu padrão elevado, é o ministério que tem, os seus trabalhadores ali, a capacidade ou a possibilidade, neste momento, de fazer a magnetização das águas, de modo a oferecer o melhor alimento, por assim dizer, às pessoas. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a esse bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Compreenderam isso, gente? O rio chega ao nosso lar, as águas são tratadas, magnetizadas, acrescidas de elementos espirituais. Depois de servirem a nosso lar, aos habitantes de nosso lar, essas águas continuam seu curso natural, vindo ao plano físico, como ele disse anteriormente, trazendo esses fluidos, trazendo todo esse trabalho que foi feito no plano espiritual. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações dessa natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente observar esse detalhe. Então ele está falando aqui o quê? Que nós, de regra geral, seres encarnados, não damos a devida importância à água e que nós dependemos completamente da água. A água no mar é que fornece o equilíbrio para o planeta, a água da chuva que nós precisamos para as colheitas, para a produção de alimento, a água que nós necessitamos para nos alimentar, para bebermos, para cozinhar. E, além disso, a água ela absorve os nossos elementos deletérios. Aquilo que os nossos maus pensamentos, aquilo que a gente está criando de ruim, a água absorve e leva, limpa. As águas da nossa casa, elas são impregnadas pelo ambiente psíquico dos seus moradores. Então, daí a importância de, por exemplo, nós fazermos o culto do Evangelho no lar e solicitarmos à equipe que visita a nossa casa que faça a fluidificação das águas. Por quê? Nós vamos estar recebendo aqueles elementos necessários à nossa saúde e aquela água vai estar sendo purificada. Por quê? Nós, com os nossos pensamentos, nossos atos, as nossas escolhas, a gente vai contaminando essa água. E a gente vai se utilizando dessa água posteriormente. Então, dessa grande importância.
A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhe a atmosfera íntima. Então, gente, vamos perceber o tanto que a água é importante para nós. E lembrando que o nosso corpo físico, o nosso corpo físico é constituído na maior parte, por água. Então, da mesma forma que nós contaminamos a água, né, do nosso ambiente com os nossos pensamentos, nós também contaminamos o nosso corpo físico. Mas nós também podemos fazer o contrário. Nós podemos fluidificar a água, né? Colocar nessa água bons pensamentos, boas intenções, boas vibrações, e podemos fazer o mesmo com o nosso corpo, com a água do nosso corpo. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila e despertara-me sublimes pensamentos. E aí a gente encerra esse capítulo. Então, pessoal, como eu falei no início, eu acho que esse capítulo é muito importante para a gente dar uma repensada na nossa relação com a água. O quanto a água é importante para nós e nós, na grande maioria das vezes, não observamos isso. Não tratamos a água da forma como deveríamos, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Não deixem de assistir o documentário que eu vou colocar, tá? Que é muito interessante. E a partir desse documentário, poder pensar também e observar o quanto o nosso pensamento influi na água. E, dessa mesma forma, o quanto o nosso pensamento influi no outro. Porque o outro, né, o corpo físico dele, tem água. Então a gente influencia no nosso e no do outro também. Então, por favor, vejam esse documentário, que é muito interessante para a gente estar repensando as nossas atitudes a partir dessa questão da água. Tá bom? Pessoal, então esse foi o capítulo de hoje, né? Acho que tem muita coisa aí, muita matéria para a gente meditar durante a semana, né? Tentar observar, tentar imaginar, visualizar a colônia Nosso Lar em toda a sua extensão, em toda a sua grandeza. Tentar alcançar esse processo, né, de como que se dá esse processo com a água, da fluidificação da água, do tratamento da água, e como que essa água chega até nós, né, como que esses elementos chegam até nós, como que nós nos beneficiamos dessa água aqui no plano físico, e repensar um pouquinho, né, as nossas atitudes em relação à água. Ok? Então, pessoal, é isso. Convido vocês mais uma vez a elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo por mais essa segunda-feira, por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos. Agradecermos por essa tecnologia que nos une, mesmo que nós estejamos distantes fisicamente. Agradecer a esses irmãos que sempre se aproximam de nós no intuito de nos auxiliar, de nos amparar.
de nos trazer boas reflexões, bons pensamentos, e que possamos, a partir desse momento, repensar as nossas atitudes a partir dessa questão da água, que possamos levar a paz e o amor a todos os cantos por onde formos, que possamos ser os portadores da luz aos nossos irmãos que vivem na escuridão. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, gratidão pela presença de cada um. Lembrando que tem a conversa fraterna. Quem quiser, faça lá o seu cadastro, tá bom? E um grande abraço a todos, uma boa noite, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.